Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão da História do Cinema Paranaense. Hoje a gente está aqui para receber a Carol Biagi, que está aqui do nosso lado, com o filme Noite Púrpura, que a gente vai conversar e vai exibir daqui a pouco. Bom, como sempre, acho que gosto sempre de começar um pouco apresentando a gente. Eu sou o Gabriel Borges, estou aqui com o Rodrigo Tomita, que vai apresentar o debate. Estamos aqui com uma plateia numerosa dessa vez, que vai participar das nossas conversas. A conversa funciona mais ou menos assim, né? A gente está aqui nós três conversando, mas vocês podem participar, intervir quando quiserem. Só, por favor, tem um microfone solto que está ali com o Heitor. E daí é só pedir o microfone, que daí a gente grava tudo. É sempre mais legal, que daí o pessoal em casa também ouve, né? Bom, para a sessão de hoje, como sempre, acho que também é importante a gente agradecer o espaço, né? Agradecer ao MIS, o pessoal tá aí. Obrigado, gente, sempre por receber a gente. Receberam a gente nessas 3 sessões esse ano. E hoje é a última sessão desse ano, então tem uma certa alegria, assim, de também ter conseguido fazer isso ser possível mais uma vez esse ano. Bom, vamos começar? Agradecer o PPG. Agradecer o PPG Cineave, claro, né? De onde a gente faz parte e que recebe a gente através do Cineclube Cerejeira. Essa é uma sessão extra do Cineclube Cerejeira. Boa. Obrigado, Rodrigo, pela lembrança. Bom, acho que, Carol, antes da gente começar, eu gosto sempre de perguntar e acho que é interessante a gente saber um pouco como que você chegou no Paraná, o que te atraiu para cá e o que te atraiu no cinema, assim, como que você começou a fazer filmes e o que levou até o Noite Púrpura hoje. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite. É uma honra estar aqui nesse podcast e aqui no MIS também. Inclusive, acho que a última vez que eu vi o Noite Púrpura foi aqui no MIS, há 3 anos no Cineclube Aurora. Então, é muito legal estar aqui. Obrigada, gente. Como eu cheguei no Paraná, né? Na verdade, agora eu já tenho quase o mesmo tempo de Paraná e de São Paulo, assim. Então, eu já sou quase uma paranaense, eu acho, honorária. Eu vim para cursar jornalismo, a princípio, em Londrina, na UEL. E acho que lá também foi quando eu comecei a ter uma experiência mais próxima com o fazer cinema, assim. Porque antes disso, enfim, eu tive uma adolescência muito cinéfila, mas assim, cinéfila... não cinéfila cinema de arte, né? Cinéfila circuito comercial, locadora do meu bairro. E já para o final da adolescência eu comecei a ter contatos, acho que com filmes brasileiros, assim, mais por sorte do que juízo. Mas filmes brasileiros que eram livros de vestibular também, por exemplo, Vidas Secas, Hora da Estrela, ou Macunaíma mesmo. E isso foi talvez a minha primeira inserção aí no cinema brasileiro. E também tem uma questão que eu sou da geração que cresceu com a MTV, né? E o meu programa favorito era o Cine MTV da Marina Persson. E a Marina Persson tinha uma questão muito forte com o cinema brasileiro, que ela sempre falava desses filmes novos, né? Esses filmes estavam sendo lançados no começo dos anos 2000. Só que esses filmes não chegavam, né, no circuito comercial em Ribeirão Preto, com exceção da Semana do Cinema Brasileiro, né? Que aí tinham esses filmes, e daqui foi nisso que eu também assisti o Madame Satã, Houve Uma Vez Dois Verões, e o Durval Discos, que foi um filme que me impactou muito, assim. Então, ali, eu acho que já o Durval Discos, inclusive, fez 20 anos agora, né? E aí, acho que ali começou a nasceu alguma coisa em mim, sabe? Olha, tem pessoas fazendo filmes numa cidade que eu conhecia mais ou menos, que era São Paulo capital, então um filme completamente diferente do que eu já tinha visto. E então acho que teve esse nascimento ali, mas realmente foi em Londrina, quando eu fui cursar jornalismo, que eu tive contato com o cinema de arte dentro do ambiente universitário e também com o cinema independente sendo feito lá, né, que era aqui no Arte. E toda vez que eu podia, no jornalismo, eu fazia matéria sobre cinema, texto sobre cinema, enfiava filme em tudo, assim, que dava para toda matéria de teoria, eu tentava colocar um filme. E aí eu fui chamada para participar de um projeto de uma revista cultural lá pela UEL, uma revista que nunca saiu, por várias questões. Mas aí, com isso, eu fui entrevistar o pessoal da Quinoarte, né? Que na época era o Francelino França, que ia gravar o Maria Angélica. Foi bem na pré-produção do filme, assim, ele passou umas 2 horas conversando muito comigo, assim, foi muito legal. E com o Rodrigo Grota, né, que até anos depois o Grota foi meu orientador na Unespar.
E ele até falou, eu fui te mandar um e-mail e eu vi aqui que a gente trocou uns e-mails uns anos atrás. E eu não lembrava. Eu falei, sim, porque a gente se conheceu lá atrás, quando eu fiz uma matéria. Eu era estudante de jornalismo, mas como a matéria nunca saiu, eu fiquei até com vergonha, né? Você fica até nessa coisa das coisas que nunca saem, né? Mas aí lá eu acho que eu comecei a ter mais contato com essa possibilidade. E eu descobri o curso aqui, né? Que era na FAP, Cine TV na época, por causa do Antônio Júnior, né, da Grafo, porque o Antônio também fez o EL, ele também é formado lá, e ele voltou lá, a gente se encontrou numa festa, ele já estava estudando aqui, daí ele falou do curso, ele falou, eu estou fazendo um curso em Curitiba, um curso de cinema, bem prático, com uns professores bem legais, assim, foi meio que assim que eu cheguei no que era a FAP Cine TV. Que massa, acho que, poxa, a sua história junta muitos encontros que eu nem sabia, inclusive, né? O Grota, inclusive, que participou com a gente, já fez o podcast, o Antônio. Mas como que você chegou daí, de fato, no Noite Púrpura? Você já tinha feito uma trajetória já de curtas, né? Então, na verdade, o Noite Púrpura era para ter sido meu primeiro curta, assim, fora da universidade, né? Ele nasceu na universidade, numa matéria de direção que eu tinha... A gente teve aula com a Lina Chami. E aí, nessa matéria, a gente tinha que apresentar 4 projetos de curta-metragem ao longo da matéria. Você gravava um, mas tinha que apresentar 4. E o Noite Púrpura foi um projeto que eu apresentei, não com a intenção de gravar, porque eu já tinha gravado o meu curta dentro da matéria. Mas eu gostei, assim, e na época eu tinha acabado de ler o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que também me influenciou muito quando eu era adolescente, lia muito os contos dela, então eu acho que influenciada por isso eu escrevi essa ideia, essa proposta, e eu pensei, e a Lina me encorajou, assim, depois falou, isso é bem legal, desenvolve, tenta gravar fora da faculdade e tal. E aí eu inscrevi num edital aqui, que eu acho que era um fundo que tinha de curtas, mas ele não passou. E aí eu inscrevi no mecenato iniciante, que ele passou. Só que foi um mecenato muito enrolado, demorou para sair o resultado. Depois o dinheiro foi caindo na conta de pouquinho em pouquinho, sabe? Então, e nesse meio tempo eu escrevi um outro curta, que era O Fim do Verão, e que passou num edital do, enfim, antigo e futuro Mink, né? Mas ele passou nesse edital e tinha um prazo muito curto... para fazer ele, então eu acabei fazendo O Fim do Verão antes. Então, assim, fora da faculdade, né? Porque dentro da faculdade eu tinha o Partida e o Agosto. Mas aí, fora da faculdade, o Noite Púrpura era para ter sido meu primeiro curta. Mas aí, por uma questão de agenda aí dos editais, eu acabei fazendo O Fim do Verão um ano antes. Então, foi assim que Noite Púrpura foi feito. Ele não tinha esse nome. Ele mudou de nome algumas vezes. Quando eu gravei... Ele chamava Filme de Primavera, porque a gente tinha essa piada que eu só filmava na primavera. E realmente os meus curtas, fora o Partida, que foi gravado em julho, no inverno, todos foram filmados ali em setembro, outubro. Então ele era o Filme de Primavera de 2015 que a gente gravou, né? Então foi assim. Boa. Vamos ver o filme então? Você pode apagar a luz aí, eu acho. Nesse momento, durante a sessão, nós exibimos o filme. Como sempre, a gente te convida a assisti-lo também. O filme está disponível na Paranaflix e no link aqui na nossa descrição. Mas continuem agora com o podcast. Não, legal, então. Acho que a primeira pergunta, assim, acho que é uma das coisas que mais me chama a atenção, assim, no filme, assim, e não só nesse, como nos outros também. No Fim do Verão tem isso, no Brasilando também tem isso. Essa questão que eu acho das relações familiares, assim, que são muito presentes, assim, nos seus filmes, assim, pelo menos eu identifico isso, assim. E daí eu queria saber, assim, de você, assim... não sei, que você comentasse um pouco sobre isso, como é que isso entrou, assim, no Noite Púrpura, se você também enxerga isso, ou se não, você discorda também. Sim, acho que esses 3 filmes que você citou, né, o Fim do Verão, Noite Púrpura e Brasilanda, tem muito a ver com relações familiares. Acho que isso tem a ver um pouco com essa estrutura também dos filmes de se passarem
num tempo específico, num lugar específico. Acho que tem toda uma coisa ali que a questão dos conflitos familiares me interessa muito, assim, sabe? Eu acho que quando você coloca essas pessoas, tipo, família já tem um potencial dramático, já tem suas questões, já tem suas... enfim, os personagens já vêm com uma bagagem, assim, né? Então, que é possível trabalhar, assim, dentro dessas relações. E família, para mim, acho que talvez seja o contexto que tenha isso mais rico, assim, ou pelo menos nesses filmes foi assim que eu trabalhei. E tem a ver com como eu estava falando, né, da Lígia Fagundes Telles, acho que de uma estrutura meio do conto, de você lidar com essas relações cotidianas, assim, que os 3 filmes têm isso. Não foi, acho que, intencional fazer os 3 curtas sobre conflitos familiares, acho que meio que aconteceu assim, foram coisas que me interessaram na época, temas que eu queria tratar a partir disso. Embora aqui no Noite Púrpura a gente tem um personagem externo lidando com, né, que vem e que meio que desestabiliza essa questão interna familiar, né? Mas é claro que tudo ali é mediado por essa ausência presente da mãe, né? Então, não foi necessariamente proposital, mas é, de fato, uma temática que me interessa muito, assim. Até em projetos que eu estou desenvolvendo, coisas que eu vejo para o futuro, assim, sempre tem também essa questão da família. Você comentou já um pouco dos personagens, acho que é legal a gente perguntar um pouco isso, porque a personagem parece que toma o filme sempre, né? O filme gira em torno dela e parece a construção toda girar um tanto em torno dela, assim, né? Terminar no grande plano dela, acho que tem um tanto a ver com isso. Queria que você comentasse um pouco da construção dessa personagem específica aqui no Noite Púrpura, dessa protagonista, e também um pouco, talvez, de como foi para ti se relacionar com a atriz, né? Com essa atriz em específico, antes de falar das outras, né? Bom, a construção... embora ela seja a protagonista, né, eu acho que o filme nasceu só com a primeira parte, né? A história nasceu, como eu falei nessa aula da Lina Chamy, era só essa primeira parte das amigas no quarto, assim, né? Das meninas conversando no quarto, essa primeira parte do Noite Púrpura. Então, a princípio, tinha muito mais um jogo de oposição delas do que uma protagonista, sabe? Assim, na gênese do filme. É claro que tinha essa questão particular dela, porque é o quarto da mãe dela, é o drama dela, mas tinha muito, que tem no filme, inclusive, essa oposição de como cada uma lida com o quarto, de como cada uma lida com essa questão da memória, porque uma realmente não tem essa memória, não tem relação com aquilo. Mas aí, conforme, enfim, o tempo passou, o filme se desenvolveu, ficou a personagem da Lu realmente é a protagonista e ficou circulando nesse processo dela. Uma coisa que eu pensei muito, enfim, o filme se passa durante o Carnaval, né? Seria ali durante o Carnaval. Então, tinha essa ideia de penitência, Carnaval e a ressaca, né? Da Quarta-feira de Cinzas, assim. Então, tinha um pouco esse guia para a sensação, para o sentimento da personagem, né? Para como ela encarava esse momento ali, assim, ter um mini arco ali dentro dessa uma noite, né? Dos 3 momentos do se expor, enfim, do mostrar esse pesar, ao, enfim, extravasar isso de alguma forma, ao ter que lidar com o que restou no dia seguinte ou o que não restou no dia seguinte, né? E sobre a Beatriz, na verdade, eu abri casting, né, pro filme, mas a Beatriz eu convidei a Beatriz para fazer o teste porque eu tinha visto ela no Super Blue, do Wellington Sari. Ela faz um papel e eu tinha gostado dela no filme, assim, eu falei, vou chamar ela. Eu chamei umas outras pessoas também que eu tinha gostado, outras atrizes que responderam a chamada e acabou que eu gostei mais dela e da Lorena, principalmente no contraste, assim, porque eu acho até que é um processo de aprendizado, né, esse de trabalhar com atores, e eu vinha do Fim do Verão, que foi um processo,
que eram crianças, né? Crianças, pré-adolescentes, então que era bem diferente, né? Porque tinha a questão da idade, tinha a questão de como você trazer a narrativa. E aí, com a Bia e também com a Lorena, mas com a Bia foi super direto, assim, foi muito uma conversa sobre o filme, sobre questões, sobre o que eu queria trazer com isso. E a gente, na verdade, a gente deu muita sorte, porque o filme foi gravado num apartamento que moravam o Eduardo Azevedo e o Renato Gata. Na época, um apartamento ali no centro. E os dois estavam viajando no mês antes do filme. Então, o Azevedo me deu a chave e falou, vai lá, faz o que vocês quiserem, assim. E aí, então, a gente ensaiou lá, né? Então, teve muito essa... Isso foi muito legal, assim, de, tipo, meio que já ir se apropriando daquele espaço e já ensaiar a movimentação lá. Então, eu fui com as meninas no quarto mesmo, porque a gente tinha essa liberdade de entrar no apartamento, de estar ali, né? E eu acho que isso ajudou muito, assim, o processo de ensaio, o processo de conversa do filme. Vocês ensaiaram muito? Continuar nessa linha? Acho que a gente ensaiou acho que foram umas quatro tardes, assim. Mas não super longo, assim, porque teve um processo de conversa, daí teve um dia que a Renata Correia, que é a diretora de foto do filme, foi lá pra gente fazer mais ou menos um shooting board já, né, planejar, então... Mas, na verdade, durante o teste já era uma parte... O teste já era uma parte do diálogo, né? A parte que ela tá costurando, assim. Então, meio que elas já sabiam o texto, né? Era mais a questão da movimentação, das intenções ali. E, na verdade, a cena mais difícil de gravar foi a final, que foi a primeira cena que a gente gravou. E foi um pouco mais complicado tecnicamente. Eu lembro que a gente pegou meia diária só, mas acabou durando um dia inteiro. E tinha uma questão do som, porque o lugar pegava umas rádios piratas, assim, o microfone. Daí eu lembro que o Bruno Ito ficava, não, mas eu fico... O Bruno Ito que fez o som direto, né? Eu tô ouvindo umas coisas aqui, não sei o que fazer. E aí foi também... Porque eu acho que ali... acho que o que eu queria era um paralelo com a cena da cama, né? De novo, assim. Só que era difícil de conseguir, tipo, isso... Enfim, existe esse paralelo, né? Existe ali 2 personagens de novo numa cama, agora uma cama menor. Mas realmente, tecnicamente, era mais difícil, né? Ali de ter isso. Mas eu acho que funciona, assim. Eu acho que até funciona melhor do que se tivesse feito um paralelo talvez mais direto, assim, um plano igual, enfim, um enquadramento que fosse tão ligado. Mas demorou um pouquinho ali pra gente conseguir acertar o diálogo também, as atuações e teve essa questão do som também. Legal isso que você comentou, assim, de vocês poderem usar o espaço um mês antes e tal, ensaiar ali, assim, que eu vou fazer não é exatamente uma pergunta, mas um comentário, assim, da minha impressão com o filme, assim, que... eu acho que a maneira como você filma aquele quarto, assim, me passa uma intimidade, assim, muito grande, assim, com aquele quarto, assim, me faz lembrar o quarto da minha avó, assim, por exemplo, assim, daí... Não sei, eu acho incrível, assim, não, é só um comentário mesmo que eu queria fazer. Essa questão do quarto tem também uma memória afetiva minha, não é tão ligada a minhas avós. Na verdade, tem a questão da minha avó paterna, porque minha avó paterna era costureira, né? Então, tem essa questão. Mas a minha mãe sempre, na minha infância, né, pelo menos, na adolescência, ela sempre gostou muito de móveis antigos, assim. Então, isso... eu tenho muito essa memória dos móveis antigos e de ir com a minha mãe em lugares de segunda mão para ela achar esses móveis. Então, tinha essa questão de ser, embora tenha esse respeito, esse cuidado, também é um espaço que é o da casa, né? Que é o da mãe dela, assim. Então, era importante que essas personagens pudessem estar
íntimas desse quarto de uma maneira ou outra, né? Assim, a outra personagem, né? Porque ela já entra e já se apropria, enfim, já senta na cadeira, já pega o vestido, já tem uma outra relação, mas a partir dela a gente vai vendo esses outros espaços, assim. Acho que tem algo dentro dessa construção de intimidade que é legal a gente começar a conversar, porque tem um filme interno, né? Acho que ela fala um pouco sobre isso, né? É mais interessante ficar preso dentro ou fora de casa. E ao mesmo tempo é um filme interno que está dentro de casa e ao mesmo tempo que está muito, de novo, né? Insistir um pouco nessa ideia de parece que está dentro dessa personagem, assim, quase acompanhando esse ponto de vista. E acho que isso, de alguma maneira, parece uma tendência, né? Parece estar nos outros filmes, né? Tentar atingir uma certa intimidade um pouco com essas personagens. Tem algum interesse mesmo, assim, de seu por tratar desses temas, tentar dividir algum outro espaço cada vez mais próximo desse universo particular mesmo? Tem, mas ao mesmo tempo é interessante porque os meus primeiros curtas fizeram 10 anos agora, né? A partir daí, agosto, assim. E no primeiro semestre eu gravei um curta quando eu estava no mestrado. Eu estava fazendo mestrado na Escócia. E aí, na minha última semana lá, eu gravei um curta. E agora a gente está no processo de finalização. E ele é um curta que ele é mais parecido com o Agosto e Compartida do que com O Fim do Verão, O Noite Púrpura e o Brasil-Holanda, assim. Então, ele vai para um outro lugar, assim, também. Mas, ainda assim, existe esse trabalho do processo interno das personagens, né? Eu acho que esse curto agora, ele está mais ligado... São 2 personagens, de novo. Mas eu acho que tem toda uma narrativa interna, sempre, nos filmes, que a gente talvez não tenha tanto acesso ali, né? Tanto no Fim do Verão, tanto O Noite Púrpura e o Brasil-Holanda, eles trazem essas protagonistas únicas ali, lidando com coisas que o mundo está trazendo para elas, né? E os filmes que eu tenho, os projetos que eu tenho em desenvolvimento também vão um pouco para isso. Mas eu tenho tentado também pensar outras narrativas, né, outros personagens. Eu acho que tem muito essa questão da juventude, né, como uma constante, além das questões familiares, dos lugares, dos filmes fechados, mas que também apontam para fora, né? Acho que tem um pouco isso também, os filmes, os personagens que querem sair de alguma forma, que estão nesse conflito do estar dentro ou estar fora. Mas eu tenho tentado pensar outras coisas. Mas, sim, existe uma vontade minha de lidar mesmo com esses processos internos. E, de novo, acho que vem de uma formação desses mundos internos de que você, às vezes, não dá conta tanto na imagem, assim. Ou eu ainda não consegui chegar tanto na conta da imagem, ou consigo chegar de certas formas e outras não. Mas que é aí que se constrói muito com atores, atrizes, né? Que eu acho que eu também tive sorte, enfim. Tem todos os processos de casting, os processos de ensaio, mas acho que eu também tenho um pouco de sorte em casting, assim, teste de elenco. E acho que de estabelecer diálogos também, né? Acho que isso é importante. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que sim, mas acho que, ao contrário, talvez as coisas estejam presentes na imagem, sim. Estejam presentes nesse jogo de encenação que o filme constrói. Assim. Acho que é interessante, você já falou um pouco sobre isso, mas como essa movimentação toda do filme acontece, e se você pudesse compartilhar um pouco também como era o seu processo de chegar naquele lugar, que é um lugar pequeno, mas daí como encenar aquela cena dentro daquele espaço, esse jogo que não está só nos diálogos, mas também está na maneira como elas se comportam dentro do quadro e dentro do espaço mesmo, né, da cena. Eu conversei muito com a Renata, né, a diretora de foto, e a gente sempre teve um processo muito colaborativo, enfim, a gente sempre criou muito juntas. E aí a decupagem foi toda feita a partir dessa relação, como a mãe não está lá, né, como a gente tem a ausência da mãe, o que dentro desse quarto representa a mãe, né?
Então, tinham esses pontos que representavam ali. Seria o armário, a cama e a janela, né? Então, a gente tinha esse jogo de uma personagem que entra e que fala, é a primeira vez que eu tô aqui. Então, ela está explorando todos esses espaços como se fosse uma primeira vez. Enquanto tem a outra a protagonista que já estava lá, né? Que já esteve lá, que já conhece aquele lugar, né? Então, foi muito construído nessas oposições delas e nos encontros nesses espaços, né? No armário em si, elas não chegam a se encontrar, mas aí na cama e na janela, sim. Então, foi assim que a gente construiu os enquadramentos e esse jogo, assim, do que mostrar, do que não mostrar. E daí tem também o momento que ela fica sozinha na cama, né? Que tem essa questão da ausência, né? A ausência ali presente da mãe. Então, foi um pouco assim que a gente desenvolveu dentro do quarto. E aproveitando assim também, o plano de sequência quando ela sai do quarto ali, como é que isso entra também, assim, seguindo um pouco essa pergunta do Gabriel, assim, também. Assim. Ali a gente conversou de ter como se fosse enfim, a gente tem ali um corredor, né? Um corredor, um espaço de transição mesmo, né? Entre essas duas fases. E um pouco ter essa questão do hesitar, né? Então, a gente entra antes nesse espaço do que a protagonista, né? A gente espectador, né? Digo, enfim, a câmera entrou antes. E porque ali também aquele espaço se torna familiar para a gente antes, né? Do que para ela. E daí, quando a gente encontra ela, já estamos todos familiarizados ali com esse espaço da festa, esse espaço de extravasar, enfim. Então, foi assim que foi pensado, né? De ter esse momento de hesitação e de transição entre uma fase e outra. E daí, no corte para a terceira parte, já é mais brusco, né? Ele já é mais direto, assim. Obrigado. Carol, enfim, muito legal ver de volta aqui no MIS, né? Você falou da sua última vez, talvez tenha sido também a vez que eu estava aqui assistindo no Aurora, né? Tem uma coisa que se eu não me engano, eu falei há 3 anos atrás, te perguntei, talvez repita a pergunta, mas posso usar a desculpa que agora está sendo gravada para repetir. Eu gosto muito, né? Acho que você sabe que eu gosto muito desse filme, do Noite Púrpura. E tem algumas coisas, assim, vou aproveitar aqui que eu peguei o microfone e me alongar. Tem algumas coisas como o fato, assim, esse filme em 3 cenas, né? Mas que tem uma densidade, uma profundidade que eu acho tão grandes, assim. E todo ele marcado, acho que eu diria de maneira geral, por uma simplicidade elaborada, assim, né? É aquela coisa que parece super simples, mas na verdade é de intensa elaboração, né? E eu acho que o Rodrigo falou talvez já mais ou menos nesses termos. Eu acho a primeira cena impressionante mesmo, né? E era um pouco a ela que eu queria voltar, apesar de também ter bastante interesse pelas outras duas, porque você já falou aqui um pouco do processo, então, mas queria tentar desmiuçar um pouco mais, porque tem algo, o que me impressiona muito é que as duas personagens são muito intensificadas nessa primeira cena do filme. Elas passam aquela ideia de uma amizade profunda, porém também de alguns conflitos. Isso não está dado em nenhuma conversa que diga nós brigamos, ou está dado ali na sutileza, né, das situações. E eu acho que o que é muito potente é que numa cena, não sei quantos minutos tem, 4, 5 minutos, isso transparece tão fortemente, né, pela direção, pelo trabalho das atrizes, é claro, né? Mas pelo que vocês fizeram, assim, de ocupação, eu acho que é o jogo com os espaços, né? O espaço, que é um quarto relativamente pequeno, mas onde que elas estão e como elas olham, se direcionam, movem os corpos uma em relação à outra, né? Constroem também a encenação, a interpretação, é claro.
E isso tudo aqui, não podemos deixar de mencionar, amarrado pela montagem precisa da cena, né? Fazendo menção ao montador Christopher Faust, que está aqui ao meu lado. E aí, finalmente chegando numa pergunta, porque assim, tem um jogo de decupagem, de planos e contraplanos em algumas situações, só que a cena sempre nos surpreende, porque ela ocupou outro espaço, uma ocupou um outro espaço que não estava no plano anterior e tal, e isso é que vai criando, quer dizer que isso é simplificar, né? Mas esse é um dos elementos que me parece que é muito importante para criar essa intensidade, junto, é claro, com o diálogo que elas vão tendo, né? Uma grande amiga que diz, nunca entrei aqui, mas daí a outra também diz, não, eu também não entro muito aqui, e vão criando toda essa situação que culmina eu diria que com as 3 na cama, né? Não com as 2, mas com as 3 ali, com o vestido, né? Então, talvez seja não sei se é uma pergunta passiva de ser respondida, mas esse jogo dos corpos e da decupagem nesse espaço tão restrito, assim, sei lá, vocês fizeram um shooting board, mas conversaram muito sobre isso. Como que foi essa elaboração, assim? Meu nome é Eduardo Baggio. Eu acho... Não, só comentar que eu acho curioso, você falou, né, do filme da simplicidade, né? Isso era até... Quando o filme nasceu, foi um pouco o que a Lina falava, né? Tentar pensar situações simples e trabalhar nisso, sabe? Assim, até acho que, enfim, ela estava falando dentro de um contexto universitário, mas acho que até é algo que talvez tenha levado aí. E eu lembro que eu participei de um laboratório de roteiro uma vez com um outro projeto. E teve uma das pessoas que estava participando falou, mas isso é tão singelo. Estava falando de um projeto meu. E ele falou isso de uma forma ruim, entendeu? E aí eu virei para ele e falei, mas eu gosto de singelo. Eu acho singelo um elogio. Muito obrigada. Mas, enfim, a questão do trabalho ali delas... Tem uma questão, Baggio, que a gente conversou muito, que essa personagem, a Tati, né, a amiga... Ela é uma personagem invasora, assim, né? Então, essa questão cada hora ela aparece num lugar, tem um pouco isso também. Tem uma coisa desse jogo de... Enfim, ela é meio que um agente livre ali. Ela não tem amarras com aquele espaço, ela não tem o respeito com aquele espaço. Então, ela está ali um pouco... Ela está totalmente invadindo. E isso veio... Nessa construção da decupagem, assim, onde ela vai estar, onde a outra vai estar. Enquanto a Lu, né, a protagonista, ela fica muito ali num mesmo eixo, né? Ela está na cama e no armário, né, no começo. Depois rola essa libertação que ela acaba indo para a janela, assim. Então, foi realmente conversa nessas oposições de atitude em relação ao quarto, essa ideia da invasão, essa ideia do corpo estranho dentro de um lugar mais ou menos familiar. E quando eu falo, né, a gente fala de conflitos familiares, de construções que já vêm há tempos, amizades também são assim, né? Amizades também têm essas pequenas dinâmicas que enfim, a pessoa sempre vai falar aquilo e você sempre talvez reaja de um jeito ou não. Então, é um pouco uma relação de irmãs também, né? Uma relação próxima. Então... E eu acho que o espaço único... Eu gosto dos espaços únicos porque eles proporcionam isso também, assim, do você conseguir conhecer e conseguir explorar e conseguir focar, assim... Pelo menos para mim sempre foi muito interessante. Assim, o Noite Púrpura acho que tem isso mais forte dos meus filmes, porque, enfim, o Fim do Verão e o Brasil e Holanda já são espaços maiores e o Agosto e o Partida já tem externas, né? Então, o Noite Púrpura ele é realmente mais contido, mas ao mesmo tempo foi muito legal, assim, foi muito. E tem a questão tem uma questão das panorâmicas, né? Que é algo que tem no Agosto também, que era uma obsessão com a Chantal Akerman que eu tinha, que eu tenho um pouco ainda também, mas acho que no Partida tem ainda.
Me chamo Pedro Faisal. Vi o filme pela primeira vez agora, gostei bastante. Achei bem interessante. E você falou agora que é um filme singelo, né? Concordo, é um filme bem singelo. E justamente por ser muito singelo, que a gente fica atento a detalhes, né? E queria falar um pouco sobre esses dois detalhes que eu percebi, assim, compartilhar. Assim. É meio óbvio até, não tem nada de grande achado da minha parte. Mas assim, bem, primeiro aquele primeiro plano, aquela linhazinha no chão, né? O Gabriel mencionou essa coisa da fronteira entre o externo e o interno, né? E aí eu fiquei muito atento também a essa questão, né? Essa separação entre o interno e o externo, essa linha para mim é uma figuração dessa fronteira, né? E porque assim, quando fecha o quarto fica tudo escuro, né? Exceto por aquela pequena marcação no chão, né? Eu achei uma boa sacada visual. E aí também achei curioso que, né, a premissa ali daquele encontro tenha sido um laçozinho ali que soltou no vestido da como chama a personagem? Da Tati, né? E é isso, assim, é uma coisa bem assim, um detalhezinho ali no vestido dela, né? Ela precisa fazer uma costura ali, né? E também acho que esse laço, esse pequeno detalhe no vestido também é uma linha também, né? Assim como o corredor que você mencionou, né? Que talvez se deve à referência da Chantal, né? Que adora filmar corredores, né? Corredor de hotel, corredor de... Enfim, eu fiquei muito interessado por esses detalhezinhos assim, essas figurações dessa fronteira, dessa separação. Porque é isso o filme, né? O filme tem 3 partes, né? Interno, externo, volta para o interno no final, a conversa do sonho. E é isso, você falou que, num dado momento, no início, você mencionou que acha que não confia muito na imagem, alguma coisa assim. E eu acho que esse filme, embora a maior parte do filme seja de conversas, de diálogos, né? Eu acho que o filme tem uma elaboração assim, de imagem, de encontrar o achado, encontrar as imagens que, de alguma forma, correspondem a essa singeleza que você procurava no filme, né? Então, eu queria só, basicamente, fazer esse comentário dizendo que eu achei interessante o filme, bonito, simples, porque é um assunto que poderia gerar muitas elaborações virtuosas, eu acho, né? Porque fala dessas relações, né? E você parece que se recusa a esse caminho mais exuberante, assim. Você procura uma coisa simples, assim. Eu acho que foi um caminho interessante, gostei. Não, eu estava falando a questão da imagem, né? Só que quando o Gabriel pergunta dessa questão interna, né? Do arco interno de personagem, a gente nunca sabe o que realmente está, né? Enfim, eu sei o que eu quero, o que eu queria, enfim, mas aí também como o filme chega é diferente para cada pessoa, assim, né? Então, não é que eu não confie na imagem, acho que eu me expressei mal. Mas essa questão das fronteiras, né? Agora eu estava até pensando, porque o Brasil, Holanda e o Fim do Verão também tem corredores, né? E tem essa questão que eu fui estudar agora no mestrado, né? Que são esses espaços de transição, né? Os espaços liminais ali. Então, que são ligados, acho muito eu ligo, pelo menos, à questão de juventude, né? A questão da trama de amadurecimento, do coming of age, né? Que vem aí nesses filmes, O Noite Púrpura também. E eu gosto muito também, desse limiar, assim, desse lugar que os personagens estão. Às vezes, no Noite Púrpura, ele parece um pouco mais casual, né? Assim, porque não parece que vai acontecer nada muito imediato, né? Porque, de fato, não vai, assim, não tem nada muito imediato acontecendo ali. Mas tem uma fronteira, né? Tem um espaço ali de separação. Posso fazer uma pergunta um pouco, talvez essencialista demais, capciosa, assim, mas
que você já falou bastante sobre a juventude, assim, acho que é um interesse que parece passar, inclusive, por muitos outros filmes, né, paranaenses, assim. É uma pergunta bem simples, assim, né? Por que filmar juventudes, assim? O que há de tão interessante nessas juventudes? Por que filmá-las? Assim? Eu pensei sobre isso falando sobre primeiros longas, assim, porque eu acho que tem uma tendência de primeiros longas serem longas que abordam juventudes, assim. Eu não consegui chegar a uma conclusão muito clara, para além do... talvez seja mais próximo da idade, você está falando... De certa forma, você quer acertar suas contas ali com algumas coisas, você quer falar da sua criação, você quer falar de algo que você conhece e que também acaba sendo, de certa forma, universal, né? Essa questão do rito de passagem, ele pode ser... Você pode trazer coisas muito específicas da sua realidade e ainda assim ele comunicar, né? Ainda assim ele tem ali sua mensagem, enfim, ele ainda assim chega. No meu caso, eu acho que a juventude tem uma coisa muito da intensidade, assim, que me interessa. Que tudo é muito intenso, tudo é muito rápido também. E o drama de hoje já pode não ser o drama de amanhã, mas ainda assim você está vivendo aquilo de forma muito, muito forte, assim. Então, acho que como elemento, eu gosto, assim. É um elemento que eu gosto de tratar. Eu acho que personagens jovens são muito múltiplos, porque também você ainda está, enfim, os personagens, as pessoas estão em processo de formação, então você pode trazer muitas coisas diferentes, assim, no mesmo... o próprio Fim do Verão tinha isso, cada personagem era meio que de um jeito, assim, isso era legal de trazer e de usar a parte dos atores, atrizes que participaram. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim. E tem uma outra questão que eu acho que é da minha geração, talvez, que tem uma relação um tanto melancólica com a juventude. Eu acho que isso já mudou. É um pouco a minha percepção, e eu não sei dizer porquê. Mas eu lembro que eu participei de uma sessão que estava Noite Púrpura. Mas pode ser a sessão também, mas que todos os filmes eram sobre juventudes muito melancólicas, assim, sabe? E aí eu fiquei tipo, nossa, será que acho que é meio que uma... Não sei se é uma constante, mas que tem aí um grupo, um subtipo de filmes de juventudes melancólicos, assim. Filmes góticos. Mas isso até me lembra do Agosto, né? Que eu passei o Agosto num festival e aí teve um realizador do Rio que veio falar comigo e falou: eu gostei muito do Agosto e tal. Para mim foi completamente novo ver uma pessoa ir pra praia ficar triste. Eu fiquei tipo, é verdade, tipo, uma outra relação assim com os espaços, né? Enfim, então... Eu tinha uma coisa que eu tava pensando antes, assim, muito... Daí agora esse teu comentário, Carol, assim, me faz... enfim, me encorajar aqui a fazer o comentário de público, que nesses 3 filmes, em alguma medida, que já foram várias vezes citados aqui, O Fim do Verão, Noite Púrpura e o Brasil e Holanda, mas especialmente centrando no Noite Púrpura, tem essa melancolia em alguma medida, né, de uma juventude. Agora você falou que acha que é uma juventude melancólica, ou foi pelo menos, né? Mas aí eu queria pensar um pouco e você falou de uma sessão que outros curtas também eram. E agora terminou, né, sua fala citando um realizador ou, enfim, uma pessoa, um carioca, dizendo: nunca tinha pensado em ir pra praia e ficar triste, ou algo assim, né? E aí eu vou fazer aqui, não sei se pode fazer uma pergunta sobre os outros filmes de outras pessoas, e não... Mas eu acho muito interessante, assim, que o Noite Púrpura encara essa juventude como tendo, não sei se sempre, uma melancolia, mas tem aquele momento, aquele dia, né? Acho que inclusive o fechamento do filme para mim é muito mais melancólico até do que o restante, a última cena, e
E talvez exista um senso comum, inclusive presente no cinema, de que a juventude tem que ser efusiva, que uma festa tem que ser só alegria. Ainda mais um filme que se passa no carnaval, né? Talvez marcado um pouco por uma dinâmica muito comercial, inclusive. Para um carioca, carnaval tem que ser festa, senão não vai estar acontecendo o que tem que acontecer. E o cinema brasileiro fez isso muitas vezes, né? Então... Eu falei que era uma pergunta meio sobre outros filmes, mas relacionando assim com Noite Púrpura, isso também não é uma contraposição sua, e eu estenderia para de vocês, de uma certa geração, assim, de não querer cair nos clichês da juventude, assim? Juventude efusiva, festiva, praieira, e carnaval é só alegria, sei lá o quê? Acho que pode ser, acho que sim. Acho que não foi consciente, pelo menos da minha parte, assim, mas acho que é também isso da questão da juventude ser muito altos e baixos, né? E aí tem essa coisa muito da intensidade que, no meu caso, nas histórias que eu gosto de tratar, a gente vê mais a melancolia do que a euforia ali, né? Então... Pode ser também um movimento aí, baixo. Mas eu não sei falar de outros realizadoras. Mas acho que isso já está mudando, assim, vendo até os filmes, enfim, os filmes do metrô, né, no Festival Universitário, outros filmes sendo feitos aí. Acho que ainda tem espaço para melancolia, acho que sempre tem. Mas também acho que outras atitudes em relação à juventude aí já estão nas telas. As próximas coisas que você tem pensado em fazer, assim, você tem caminhado meio nessa linha de caminhar em direção a uma euforia, uma melancolia? O que você tem pensado nesse sentido, assim? Ou mesmo da juventude, né? Então, eu comentei, né, que eu gravei um curta no primeiro semestre, e aí isso me fez pensar nos filmes que eu fiz, porque daí tem isso, né? Faz 10 anos que eu saí da universidade, que eu fiz o Agosto e o Partida, e pensar o que esses filmes têm em comum, o que eles têm de diferente. E eu acho que eu tenho sentido muito um fechamento de ciclo, assim. Eu não sei se é um fechamento desse ciclo melancólico, desse ciclo de ausências, né? Porque eu também cheguei a essa conclusão que os meus filmes trabalham muito nessa ideia da ausência. Embora eu não achasse que isso era o tema, hoje, depois de pensar, inclusive, sei lá, o Partida, a sinopse dele é: um dia serei também somente ausência, sabe? Aí eu fico, nossa, eu acho que ali eu já estava pensando, não sei, não foi consciente que esses filmes trouxessem isso, mas esse último curta que eu gravei e o longa que eu tenho desenvolvido já, né, para gravar, eles são filmes que têm questão de ausência, que têm juventude também, mas acho que eles já apontam para outros lugares, assim, um pouco menos melancólicos, não sei se eufóricos, mas acho que eu tenho sentido um pouco uma mudança de chave, assim, esse último ano, por vários motivos. Você quer fazer alguma pergunta, Rodrigo? Não, vou tentar formular aqui, então, assim, só para não perder, assim, mas é que em algum momento você citou a questão da memória, acho que quando você estava comentando da questão de explorar o quarto ali, assim, e é uma coisa que também está presente muito, principalmente no Agosto, assim, né, também, assim, e é uma coisa que me interessa muito, assim, aí que, pô, eu não vou conseguir formular a pergunta, assim, mas eu queria que você comentasse sobre isso, assim, tipo, como é que, sei lá, se isso está relacionado com essas outras temáticas que a gente mencionou aqui, né, a questão da liminaridade, da juventude, enfim, não sei. Eu estava ouvindo o
o episódio da Heloísa Passos, né? Que ela fala sobre memória e tal, que essa é uma temática para ela. E a memória foi o tema do meu TCC, né? Do meu trabalho de conclusão de curso na Unespar, que foi de onde saiu Agosto, que era um trabalho em trio, que era eu, Tomás von der Osten e o Renato Tortorella, né? Então, que tinha essa questão do registro da imagem enquanto memória, o que é verdade, o que não é, o que também é inventado ali, pegando um pouco até do que a Heloísa falou, né? Que a memória é sempre uma invenção. E eu acho que o Agosto vai um pouco para isso também, né? O voltar para esses espaços que também são um pouco inventados, né? Ou que sobra desses espaços. Eu sempre achei que a memória era também um fio dos filmes, assim, mas acho que isso tem mais a ver com elementos de memória meus, assim, que eu fui trazendo, sabe, para os filmes, do que ter a memória enquanto temática, assim, né? Mas esse quarto, talvez não... O quarto da primeira cena não talvez recebam tanto dessa ideia? Assim? Ah, com certeza, sim. Acho que o Noite Púrpura é o que mais tem isso, assim, né? Assim, de forma... dentro da narrativa, né? Porque daí tem embora... Tem no diálogo, né? Essa questão do irmão que foi embora, da mãe que não está ali, do quadro, enfim, do palhaço, E então você tem toda essa... Esse é um espaço de memórias, né? Um espaço de elementos ali de uma vida, de uma história, que a gente não vê sendo contada, mas que também a gente vê, né? A partir desse pequeno fragmento, assim, de um dia, de uma noite, né? E... Então, sim, tem também. É algo que, só para a gente começar também já chegar um pouco no final, que é algo que é importante às vezes a gente registrar, que é um tanto a recepção desses filmes, né? Como que... por onde ele circulou e como que foi essa circulação do Noite Púrpura, assim? O Noite Púrpura, ele estreou aqui em Curitiba, na Mirada Paranaense. Foi bem legal, o Eduardo Baggio estava lá. Uma sessão cheia, né, assim, e foi muito legal estrear o filme aqui, estrear com a equipe, estrear num cinemão, né, assim, bonito, na tela, e depois ele passou por alguns festivais, e a recepção foi muito diversa, assim, por exemplo, é muito comum que o Noite Púrpura passou em algumas sessões muito melancólicas, assim, né? O que é bom, mas às vezes também é ruim, né? Porque acho que às vezes você sai um pouco pesado, né? De sessões assim muito tristes, muito melancólicas. Mas também teve recepção de que, tipo, que essa questão da mãe não era tanto a questão, sabe? Algumas pessoas estavam mais interessadas na relação entre as meninas do que, de fato, nessa questão da memória, da mãe. Então, nesse contexto, parece que falta alguma coisa, né? Parece que devia acontecer mais alguma coisa, ou esse terceiro ato não acontece. Então, mas foi muito legal, né? Ver outras perspectivas do filme, assim. Eu não consigo lembrar agora exatamente onde ele passou, mas eu lembro que eu fui para Fortaleza, né? Ele passou na mostra lá. Eu fui para o Rio também, passou lá, acho que Porto Alegre, enfim. Mas foi mais ou menos esse o processo. E depois ele passou no Canal Brasil. E hoje ele está no YouTube, né? Tá aí, no Paranaflix, né? Tá disponível. Legal. Pessoal, vocês têm mais... Você quer fazer uma pergunta? Isso é a segunda vez que eu assisto o filme. Eu acho que eu assisti na matéria do Baixo, pela primeira vez. E puxando o que você falou sobre memórias no quarto e tudo mais, tem a parte que a Tati fala da planta, que ela achava que era de plástico. E
por ela estar muito conservada, né? Eu imagino. E também ela depois falando que a personagem principal, eu esqueci o nome dela, perdão. É a Lu, ela falando que mal entrava lá no quarto e assim, a plantinha lá conservada. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, se você pensou nisso na hora de escrevendo o roteiro, mas eu achei bem interessante, assim, essa parte. Essa questão da planta é um pouco essa ideia de que ainda existe vida lá, né? Embora a personagem não vai lá, embora não bata sol, embora várias coisas tenham acontecido naquela família que a gente não sabe direito, ainda existe algo lá, né? Que aí tem esse elemento da planta, né? Esse elemento que está ali e ele está quase fora, né? Ele está ali bem nesse limite do dentro e fora. E foi um pouco essa ideia, assim, de trazer a planta, que parece de plástico, mas não era uma planta de verdade. Ela viveu um tempo lá comigo ainda. Mas na minha casa também não bate muito sol. Mas é isso, assim, a ideia da planta. Você falou que, só pra a gente também, de novo, né, continuar nesse caminho do fechamento, você falou de filmar em lugares internos e de como isso, às vezes, é interessante para ficção e como isso te interessa. E a pergunta é meio sacana, né, mas é melhor ficar preso dentro ou fora de casa? Eu acho que hoje eu diria fora. E é melhor filmar dentro ou fora de casa? Hoje eu diria fora. Mas não sei, assim. Mas acho que é um pouco esse momento de reflexão, assim, de final de ciclos, assim, também. Mas eu me diverti muito dentro de casa. Então tá bom também. Legal, Carol. Tem alguma coisa que você queria que a gente perguntasse que a gente não perguntou? Não? Olá pessoal, eu sou o Christopher Faust, montador do Noite Púrpura, com muito orgulho. Não, achei curioso que hoje eu nunca tinha pensado nessa divisão dos filmes, dos seus filmes, né, dessa espécie de trilogia aí do Fim do Verão, Noite Púrpura, Preso Holanda, e separando do Agosto, do Partida e do seu novo filme que eu já vi um corte. E que tem esses 3 filmes que são a exploração desse espaço interno das personagens, né? E os outros 3, o Agosto, Partida e o Fender, que são uma certa desbravação da natureza, né? Pelos personagens e pela câmera mesmo, assim. E acho que eu já tinha comentado com você algumas vezes o quanto esses filmes que você já fez poderiam de alguma forma ser filmados não necessariamente em Curitiba ou em outras cidades, né? Eles não têm uma relação clara e evidente com o espaço geográfico. E lembrando que a gente está no Cineclube de Cinema Paranaense, né, que é um recorte geográfico, assim. Então, queria saber um pouco como você vê isso, de alguma maneira, o Paraná nos seus filmes, né? Porque o Noite Púrpura até tem você consegue ver a cidade fora da janela, né, na cena que a cortina se abre, assim. Mas o quanto você acha que o espaço geográfico que o filme foi feito de alguma maneira influenciou de fato no filme, né? Tanto que o Agosto e Partida foram filmados no Paraná, né? Mas um pouco ao redor de Curitiba, né? Uma na praia, o outro... Eu não sei exatamente onde foi filmado, mas tem esse lugar da natureza, assim, que não é necessariamente o espaço urbano de Curitiba. Um pouco. Quando eu falo essa questão do ficar preso fora de casa, acho que até é um movimento natural de explorar outros espaços, explorar a cidade, porque realmente eu acho que os filmes que ficam muito internos e que não internos assim, internas e que não trazem temáticas específicas locais, eles poderiam ser filmados em qualquer lugar, assim, né? Enfim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse filme é um resultado de um processo muito específico da minha formação aqui, da minha vivência aqui, enfim, do estar aqui. Então, pode ser que a narrativa não seja paranaense, sei lá, o que seja isso. Enfim, como isso se define.
Mas eu acho que tem muito de Curitiba nos filmes, assim, com certeza. Eu acho que até essa questão um pouco do interno, né? Eu acho que Curitiba tem essa coisa do interno também, que é algo que eu experienciei primeiro aqui, assim, né? Vindo de lugares mais quentes, né? Enfim, Ribeirão Preto, Londrina, e daí vindo para cá você acaba, pelo próprio clima, você acaba passando muito tempo dentro, né? Muito tempo em espaços fechados. E eu acho que isso com certeza influencia aí. Mas também existe esse movimento do buscar fora, enfim, buscar esses espaços de transição fora, na cidade, no campo, que era algo que eu já tinha começado ali na faculdade, né? Acho que foi Campo Magro que a gente gravou a partida. Mas acho que tem bastante também do Paraná. E conta um pouco, então, instigado pelo Baggio, conta um pouco desse filme que você está montando agora e do longa também. O curta, ele chama Fender Bender. Eu gravei na minha última semana lá na Escócia, porque assim, eu fui para o mestrado como roteirista, né? Então eu não, dentro da estrutura do mestrado, eu não poderia dirigir um curta, assim. Eu fui lá para escrever, entendeu? Para outras pessoas dirigirem. Mas a gente tinha uma relação muito legal com a universidade, principalmente com a universidade lá na Escócia. E aí eles falaram, se vocês conseguirem se organizar para gravar um filme fora do nosso período aí, a gente pode gravar, pega, leva, né? Então foi um filme muito, muito pequeno, assim, muito de momento, muito também de caminhos, de transições, dessa coisa do... Edimburgo é uma cidade muito fria e chove muito também. Então faz sol, tá todo mundo na rua, tá todo mundo andando, eu não sei o que as pessoas fazem, mas elas param tudo o que elas estão fazendo para ir para a rua quando faz sol, assim. Então você tem esses espaços que ficam cheios, esses espaços de transição. Então tinha muito essa questão dos caminhos que se cruzam e que se afastam também a partir de lugares na cidade que se tornaram interessantes para mim, assim, estando lá há 1 ano, né? E aí ele conversa muito com o Agosto e com Partida, mais com Agosto, mas assim acho que por questão do processo de produção, mas também do externo, do buscar fora, do ver o que sobra no mundo quando você já não está mais naquele mundo, não sei. Acho que é um pouco quando as coisas estão mudando, sabe? Quando as coisas estão acabando, o que acontece, sabe? O que sobra de você, o que sobra do outro. Era um pouco me adiantando ao filme que não existe ainda. Então, quando vocês assistirem, vocês podem esquecer tudo isso que eu falei. Daí, mas aí estou num processo aí de finalização. E o longa chama O Sol e o Peixe. É um longa que eu desenvolvi. Ele está desenvolvido com a Grafo, né? A Grafo Audiovisual. E ele é um acho que ele é o resultado de todas essas inquietações, de todas essas temáticas que eu trouxe nos curtas até agora. Assim, ele traz a questão da família, ele traz a questão do espaço familiar, que se torna, de certa forma, hostil. Ele traz a personagem adolescente, traz a questão da ausência, mas também ele já aponta para fora, né? Grande parte dele é externo. É uma exploração de um espaço, de certa forma, decadente, assim. Então, ele tá aí desenvolvido, mas a gente está buscando viabilização, que deve rolar logo, né? Espero. Que massa, Carol. Bom, acho que então finalizamos por aqui, Carol. Foi um prazerzaço, assim, te receber aqui hoje. Acho que só, enfim, agradecer muito e
Obrigado mesmo por ter vindo, obrigado por ter trazido o filme. E é isso. Obrigada, gente, pelo convite. Foi muito legal. Muito massa estar aqui. E pelas próximas temporadas aí, próximos episódios. Muito massa. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado a vocês também por terem vindo. É isso. Tchau, tchau.